Olá a todas e todos. Que Jesus possa nos abençoar e que Maria de Nazaré estenda o seu manto luminoso de amor, nos protegendo para fazermos as reflexões de hoje. Eu sou Maria Clara Costa e gostaria de propor para iniciarmos essa reflexão com uma lição que está no livro Pontos e Contos, é a lição 38, chamada Os Estranhos Credores. E ali, irmão X nos conta sobre Diana, uma mulher que viveu uma vida de muitas provações, sendo órfã desde cedo, com um corpo que não era de acordo com o que ela esperava, e sendo, de certa forma, obrigada a se casar com um homem que ela fala disforme, tendo 4 filhos com ele e logo depois ficando viúva e passando uma vida de muitas privações, em extrema pobreza, em muitas dificuldades. Esses 4 filhos eram 2 aleijados que vieram até a morte ainda cedo na tenra infância, e o terceiro filho era um leproso que passou um pouco mais de tempo com ela, e com o quarto filho, que vinha a ser um cego, e que passou mais de 40 anos com quem ela conviveu e passou ajudando, cuidando desse filho. Nós podemos nos perguntar por quê? Por que essa mulher sofreu tanto? Por que ela passou por essa vida de tanta dificuldade? E ela mesma responde nessa narrativa de Irmão X, ela diz: Confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes, mas não consegui vencer. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. Então nós vemos o porquê dela passar por toda essa vida de privações, tendo o histórico daquilo que ela chamou de verdugos cruéis, o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Esse exemplo nos serve muito para esse estudo de hoje, que é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec intitulou de Bem-aventurados os aflitos, e as lições que nos cabem estudar são os itens 23 e 24, que são os tormentos voluntários e a desgraça real. E ali são mensagens de espíritos, o espírito Fenelon e a Delfine, que vem então nos dizendo sobre essas dificuldades que nós causamos para a nossa vida, por conta de ainda não conseguirmos entender o que é a vida real. Fenelon, na sua mensagem, no item 23, diz que a humanidade geralmente busca a felicidade, mas não consegue, porque ainda fica naquela busca pelos gozos materiais, pela felicidade através da matéria, mas quando na verdade deveria estar buscando os gozos da alma, o que ele chama de a paz do coração, que é o que vai fazer nós termos a tranquilidade e então a felicidade. Ele fala de quanto nós ainda trazemos dentro de nós a inveja, o ciúme, e que justamente esses sentimentos fazem com que nós não tenhamos descanso. Ele lembra as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E é justamente as bem-aventuranças que Kardec nos coloca nesse capítulo 5. A felicidade é uma calma em meio às tempestades da vida. E ainda nós não conseguimos alcançar essa felicidade. Já no item 24, Delfine nos fala sobre a miséria, a doença, a morte e a traição, que normalmente nós achamos como sendo uma desgraça. As pessoas que passam por miséria, se nós passamos por miséria, por doença, por morte, por traição, nós consideramos que somos desgraçados.
Mas ela diz que isso não é a real desgraça, porque nós vemos isso sendo a desgraça se nós fecharmos a nossa visão, colocarmos uma tapa no nosso olho, como nos dizia Jesus, e vermos somente a vida presente. Mas se nós olharmos para o futuro, nós vamos ver que muito mais vale pensarmos nas consequências dos nossos atos e o que esses nossos atos vão acarretar para o futuro. E que justamente alguns atos do que nós consideramos felicidade aqui na vida vão nos trazer consequências funestas, vão nos trazer consequências de infelicidade para o futuro, para a nossa vida como espíritos que somos. A tempestade arranca árvores, mas limpa o ar e traz a renovação. Ela diz, às vezes, essas misérias que nós vivemos, elas vão trazer a renovação, elas vão trazer a vida nova mais feliz para nós. E justamente o Espiritismo, ele descortina essa vida futura, ele nos esclarece, ele nos traz o conforto, nos traz a paz, o consolo, daí ser chamado Consolador Prometido, como Kardec colocou. Se nós considerarmos somente a vida material, nós não vamos entender o porquê do sofrimento que nós passamos e vamos nos iludir sobre o que realmente vai nos trazer a felicidade. Nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. Nós sabemos que o reino dos céus, o reino de Deus, não é desse mundo. O próprio Jesus nos disse ali nas suas palavras com Pilatos, que perguntava a ele se era rei dos judeus, e ele disse: Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus ainda não chegou para a humanidade na terra. E por isso foi que Jesus nos disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. E os que choram, porque rireis. Ele nos disse isso justamente porque Jesus já sabia que a vida futura é o que realmente importa. A vida do espírito, essa vida imortal que nós temos para frente e que ainda vai nos trazer muitas e muitas alegrias se nós soubermos passar pelas dificuldades que a vida nos oferece. A humanidade ainda não pode gozar da completa felicidade, como nos dizem os Espíritos na questão 920. Ainda não temos condições de encontrar a felicidade. Ainda temos que passar pelas vicissitudes da vida, como nos é colocado na questão 132, qual o objetivo da encarnação. Ainda temos que passar por essas vicissitudes, por esse sofrimento, porque são provas e expiações para que nós possamos chegar à perfeição, que é o nosso objetivo final. Mas justamente sabendo que vamos chegar nessa perfeição, vamos encontrar a felicidade um dia, se nós soubermos sofrer, passar por essas vicissitudes, por essas provas, por essas expiações, é que Jesus nos deu essa consolação, essa bem-aventurança. Sabermos esperar, ter a fé na vida futura, a fé, como nos fala na questão 922, a fé na vida futura, a compreensão do que vem mais adiante é o que vai nos dar a felicidade, a tranquilidade. E precisamos entender essa vida futura para poder compreender e aceitar essas palavras de Jesus. A vida futura é como nós falamos, além da morte, além do despojo do nosso corpo, porque sabemos que a morte nada mais é do que nós nos libertarmos como borboletas se libertando da crisálida.
Além da morte, nós vamos nos libertar desse corpo que é um fardo para nós e vamos poder então viver, alcançar o infinito e poder utilizar de várias e várias vidas, de várias e várias oportunidades para o nosso caminho da perfeição. E nós sabemos disso por relatos e testemunhos de diversos espíritos que vêm nos contar do mundo espiritual, de outras vidas, de possibilidades de encarnação, e que vão nos trazer esse consolo tão bom para que a gente possa passar pelos períodos mais difíceis da nossa vida, nos altos e baixos que a vida nos traz, e mantendo viva no nosso coração a fé em Deus. Jesus também nos disse lá no capítulo 6 de Mateus, nos ensinando como nós nos devemos portar na nossa vida, nos preparando para o reino dos céus, o reino de Deus. Ele nos conta ali que nós devemos dar a esmola em segredo, quando ele nos fala, não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda. Nós precisamos trazer a oração para os nossos momentos de intimidade, falar com Deus abertamente, de coração aberto, sabendo daquilo que ainda nós temos que modificar em nós e pedindo a Deus a ajuda para vencer as dificuldades que nós encontramos na vida. Para isso, até nesse capítulo 6 ali está relatado por Mateus, Jesus nos ensinou a oração dominical, com a simplicidade de palavras que vem nos dizer, justamente colocando nós na humildade em relação a Deus, para que seja feita a vontade dele, e também pedindo a ajuda de Deus para que nós possamos viver a nossa vida perdoando as ofensas dos nossos irmãos. Nós precisamos também, como Jesus nos fala nesse capítulo de Mateus, fazer o jejum sem ostentar, ou seja, passar pelas dificuldades sem reclamar e saber utilizar dos recursos que Deus nos dá sem nos mostrarmos, sabermos adquirir aquelas coisas boas que já conseguimos vencer dos nossos obstáculos nossos, da nossa intimidade no passado, de tudo que ainda trazemos de erro das nossas experiências, mas sem mostrar o bem que fazemos. Ele diz: se nós queremos entrar no reino dos céus, ou seja, gozar da felicidade, nós precisamos efetivamente buscar agradar a Deus, e não aos homens, e não ao mundo. Emmanuel nos diz que a provação, as dificuldades, as lutas que a vida nos dá, são o que nos ensinam, nós como espíritos rebeldes, discípulos rebeldes e preguiçosos, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nós precisamos passar ainda por essas vicissitudes da vida para conseguirmos nos melhorar, para conseguirmos aprender, porque ainda somos rebeldes e preguiçosos, ainda somos como crianças espirituais. Ainda estamos no início da nossa caminhada como espíritos, porque ainda somos tão imperfeitos. Mas Deus nos possibilita que nós possamos fazer essa caminhada em diversas vidas, em diversas encarnações, e podendo nos modificar, e podendo aprender, e podendo ouvir as palavras que vão nos relembrar aquilo que nós já sabemos desde o nosso princípio, porque nós sabemos que a lei de Deus está escrita dentro de nós, na nossa consciência, como espíritos que somos, e precisamos nos relembrar disso sempre. Daí é que Deus nos proporcionou diversos profetas, diversos espíritos, diversas pessoas que convivem conosco, que vêm nos lembrar da sua mensagem, da sua lei, que é essa lei de amor. O maior exemplo que nós temos, que veio nos trazer justamente essa lei de amor, explicar para nós como fazer, foi Jesus. E o passo a passo, como nós já mencionamos ali no capítulo 6 de Mateus,
Nós precisamos nos despojar do apego que ainda temos do mundo material. Nós precisamos aprender a passar pelas dificuldades que a vida nos oferece, sabendo aproveitar essas oportunidades para aprendizado, para melhoria. Fazer, como se diz, do limão uma limonada, transformar as coisas que nos acontecem em algo positivo. Nos desapegar das coisas materiais, sabendo que isso é tudo passageiro, como até há uma música aí famosa, né, do poeta Vinícius de Moraes, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade, nós sabemos, a felicidade do mundo é passageira. Porque se nós nos apegarmos às coisas materiais, elas vão ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós somos espíritos que vamos, depois que o corpo morrer, nós vamos nos libertar dele. E todos os momentos de felicidade, de gozo mundano, como nos diz Fenelon, como nos diz Delphine nessas mensagens, são passageiras, são como a pluma que o vento vai levando pelo ar e tem a vida breve. A gente não vai ter sempre as coisas materiais conosco, a gente não vai ter sempre as pessoas conosco, aqui na vida material, porque estamos aqui passageiramente, nós somos passageiros dessa vida. Então nós precisamos nos desapegar dessas coisas, sabendo qual é o maior tesouro, que é o tesouro do espírito, aquele que nem as traças nem a ferrugem corroem, como nos disse Jesus, e sabermos passar pelas coisas que a vida nos coloca como coisas que vão também ser passageiras, tanto no positivo quanto no negativo, né? Assim como a felicidade também é uma pluma que passa, as, os momentos ruins, a doença, a traição, a miséria, são passageiras, porque nós não vamos estar aqui nessa vida por tanto tempo assim. O que são alguns anos, se nós falarmos da expectativa de vida atual, em torno de 70 anos, o que são 70 anos diante da vida imortal que nós temos como espíritos? É simplesmente um piscar de olhos. E aí, quando nós conseguirmos entender isso, nós vamos conseguindo nos desapegar daquilo que aqui nós convivemos na vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E aí, nós gostaríamos de trazer um estudo do Dr. Fred Luskin, que é psicólogo na Universidade de Stanford, que hoje já tem várias matérias, disciplinas, para que as pessoas estudem a felicidade, como adquirir a felicidade. E é justamente aí eles falam nessas disciplinas na universidade já hoje em dia, então não só a religião, mas também hoje em dia as pesquisas científicas já vêm nos mostrando que a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade está em ter um propósito de vida, em fazer o bem pelos outros, em fazer algo de útil, em ter um convívio positivo com as pessoas que nos rodeiam. Isso é o que traz a felicidade. E o Dr. Fred Luskin fala especificamente também sobre o perdão, o poder do perdão justamente para nos fazer nos livrarmos do peso que, se nós não perdoamos, nós vamos carregar no coração. Ele diz que o não perdão, a inveja, o ciúme, isso ocupa muito espaço na nossa mente quando nós ficamos magoados com aquela pessoa que nos fez mal, e isso nos causa sofrimento. Então ele diz que ao invés de nós atribuirmos a culpa aos outros, nós devemos perguntar o que eu devo aprender com isso para me ajudar a sofrer menos. O que eu devo aprender com as situações da vida para que eu possa superá-las? E justamente quando nós desencarnamos, quando nós nos despojamos do nosso corpo, é que nós vamos ver a verdade mais clara.
vai se descortinar esse véu que a encarnação nos coloca do esquecimento, e nós vamos aprender justamente a sofrer menos quando chegar no mundo espiritual, porque vamos entender o que realmente importa. Mas nós não devemos esperar chegar esse momento derradeiro para fazer o que nós já sabemos ser o melhor. A doutrina espírita já nos ensina, já nos fala o que é o melhor, o que é a verdade. Jesus nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. A verdade já foi trazida por Jesus. A verdade é a lei do amor. A verdade é a vida imortal. E se nós seguirmos Jesus, se nós fizermos de acordo com o que ele nos mostrou, o que ele fez, como ele viveu a sua vida, nós vamos conseguir chegar ao Pai, como ele disse, conseguir chegar à perfeição, conseguir chegar à felicidade que nós tanto almejamos. Mas se nós ainda não temos condições de nos transformar, porque ainda é difícil para nós nos transformar, nós sabemos, nós trazemos um passado ainda cheio de mazelas, cheio de erros. Nós estamos, às vezes, agora só nessa encarnação entrando em contato com essas lições, porque abafamos a nossa consciência, colocando as ilusões da vida material. Se nós fizermos uma reflexão agora e vermos que ainda não estamos prontos, que ainda não entendemos como fazer essa transformação em nós, nós não devemos nos desesperar. Se ainda nós colocamos os nossos tesouros, nosso coração naquilo que é perecível, no que é matéria, não precisamos nos desesperar. Vamos aproveitar para começar agora a nos modificarmos. Pode ser por pequenos passos. A gente não vai conseguir voltar atrás e apagar o que nós fizemos, mas nós podemos começar de novo, começar uma nova história. Nós podemos começar com pequenas ações, como a poesia que nós gostamos tanto, uma boa ação por dia. Uma boa ação por dia nós podemos começar. O caminho não vai ser fácil. A mudança vai exigir esforço. E nós sabemos, porque ainda somos crianças espirituais preguiçosas e rebeldes, ainda não conseguimos tanto nos esforçar. Mas se nós tivermos a vontade, nós vamos fazer a nossa transformação. Como nos dizem os Espíritos na questão 919, para vencer as nossas más inclinações, nós precisamos nos esforçar com a vontade. Nós precisamos, todos os dias, quando acordarmos, lembrarmos que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, e buscar fazer nesse novo dia algo melhor, algo de bom, transformador da nossa vida. Perdoar aquele que nos ofendeu, começar a fazer algo de bom em favor do outro. E às vezes não precisamos ir até onde o outro está, podemos simplesmente com um pensamento, uma oração em favor daquele nosso irmão que sofre, daquela pessoa que nós sabemos passar por uma dificuldade. Mas se quisermos também ir e passar também junto com a pessoa e ajudá-la, tanto melhor. Nós podemos, com pequenas ações, e podemos iniciar no nosso círculo familiar, com aquelas pessoas que nós convivemos. Nós podemos começar com o que é mais fácil, para que nós um dia cheguemos a almejar aquelas ações maiores, grandes, como desses grandes vultos que nós conhecemos, como Madre Teresa, como Bezerra de Menezes, como o próprio Mestre Maior Jesus, que soube perdoar
aos seus algozes no momento derradeiro em que estava sendo crucificado. Então, nós podemos começar de pouco a pouco, se nós tivermos a vontade firme. É como se nós estivermos começando uma dieta. É muito comum de a gente fazer dieta para que possamos perder peso, ou para que possamos ganhar peso, ou para que possamos estar mais saudáveis. A gente precisa começar de alguma forma. E a gente não vai começar transformando completamente. Nós vamos começar de pouquinho em pouquinho, com aquilo que nós achamos mais fácil, para que nós cada vez possamos aumentar o esforço e possamos fazer tarefas mais grandiosas de transformação. Lembrando de novo, a felicidade, como nos dizem os Espíritos na questão 922, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Se nós tivermos a consciência tranquila de que estamos agindo da melhor maneira que nós podemos para a nossa transformação, para o convívio mais positivo com o nosso próximo, e que se nós tivermos a fé no futuro, essa fé que o Espiritismo nos ajuda tanto a entender, que somos espíritos imortais, que vamos no futuro ter outras vidas, vamos ter outras oportunidades de transformação para continuar a nossa caminhada rumo ao Pai com Jesus, nós vamos conseguir estar mais felizes. Nós vamos conseguir chegar no final do dia, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. A forma de nós superarmos as dificuldades, nós não vamos conseguir transformar as pessoas. Nós precisamos transformar a nós mesmos. Lembrando aquele exemplo do pai que estava trabalhando em uma forma de como mudar o mundo, como transformar o mundo, como consertar o mundo, né? Que o seu filho tinha ali um mapa do mundo e ele fez toda a bagunça e o pai pediu para que o menino arrumasse e ele no começo não sabia como consertar ali porque não conhecia bem o mapa do mundo, mas ele uma das peças viradas, ele viu que do outro lado tinha uma figura de um homem. E aí então ele consertou o homem, colocou as peças todas juntas para formar o homem e quando virou, o mundo estava consertado. E essa lição nos fala, né, que se nós queremos mudar o mundo, nós precisamos mudar a nós mesmos. Consertando o homem, transformando a humanidade, nós vamos transformar o mundo. Se nós nos transformarmos primeiro, nós podemos então mudar a forma como nós encaramos as situações da vida e como nós encaramos o que as pessoas fazem para nós, porque sabemos que não conseguimos mudar os outros, mas podemos mudar a forma como nós encaramos o que os outros fazem para nós. Nós podemos encarar as dificuldades sem nos deixar vencer. Temos inúmeros exemplos de superação. Nós gostamos muito do Nick Vujicic. É um homem que não tem os braços nem as pernas e ainda assim ele faz palestras motivacionais para todas as pessoas, mostrando que nós temos um porquê de estarmos aqui, nós temos um porquê de viver a vida, e se nós estamos aqui, nós devemos utilizar essa oportunidade da melhor maneira, fazendo sempre o nosso melhor em todos os momentos. E eu gosto muito desse exemplo dele, porque um homem sem braços e sem pernas, que nós poderíamos considerar como sendo um desgraçado, como nos fala a lição da Delfine no item 24 desse capítulo 5. A desgraça, como nós vemos no mundo, esse homem sem braço e sem perna poderia ser considerado como uma pessoa vivendo numa desgraça. Mas justamente por ter essa fé no futuro, essa confiança em Deus, esse entendimento de que nós estamos aqui não por acaso, mas com um propósito, buscar esse propósito para a nossa vida. Ele soube transformar aquela dificuldade superando. Ele vive uma vida
mais ou menos normal, tem uma família, tem filhos. Dizemos mais ou menos porque é claro que a falta dos seus membros causa várias limitações para eles, mas isso não impede de fazer as coisas. E justamente nós devemos utilizar esses exemplos para ver o quanto nós somos afortunados muitas vezes, o quanto nós temos de coisas boas em nossas vidas. Se nós olharmos para o lado, há irmãos e irmãs sofrendo muito mais do que nós. E isso nos faz nós entendermos que nós precisamos encontrar essa força dentro de nós, essa vontade para superar as dificuldades. Então é útil nós buscarmos entender, procurar em nós mesmos a explicação do porquê das dificuldades. Lembrando do começo que nós contamos, a história da Diana, lá no livro Pontos e Contos, o porquê ela passou por aquela vida. Mas se a gente pensar que, na verdade, tudo tem um propósito, nós modificaremos a pergunta. Deixaremos de perguntar por que eu passo por isso e passaremos a perguntar para que eu estou passando por essa situação. Para que essa situação vai me servir? Para que essa oportunidade vai me fazer aprender alguma coisa? Como que eu vou aprender? Qual é a lição que eu tenho que aprender? E contando um pouquinho mais para nós encerrarmos essa lição 38 sobre a Diana, lá o irmão X, ela explica um pouco que justamente por ela ter passado muitos e muitos anos com esses três verdugos, esse trio nefasto de verdugos que ela chama, o ciúme, o egoísmo e a vaidade, ela em algum momento, em determinado momento, viu que ela estava sozinha, porque aqueles que tinham convivido com ela já tinham evoluído mais. E ela se viu em pavor e em desânimo. E então se abandonou aos propósitos menos dignos, justamente vencida por esse trio nefasto, o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Mas ela disse que um dia ela foi visitada por uma missionária que contou para ela a dificuldade que essa missionária tinha tido e que tinha tido uma situação parecida com a da própria Diana, mas que tinha superado os obstáculos, esses obstáculos sobre esses verdugos, o ciúme, o egoísmo e a vaidade, na qualidade de mãe de filhos monstruosos no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. E aconselhou então a Diana a se candidatar à maternidade dolorosa na terra. E a Diana conta que ela aceitou essa candidatura, ela aceitou esse desafio e pensou o que representavam 70 anos de esforço, de paciência para conseguir uma realização que ela já vinha há tantos e tantos anos, há tantas e tantas encarnações, sem conseguir superar aqueles verdugos. E assim ela conta que um pouco de medo, mas também ansiedade, ela regressou no renascimento da Terra e, como nós já sabemos, já mencionamos no começo, órfã desde cedo, em condições precárias, e e de início a rebeldia dominou o coração, mas ela foi lavando as manchas de revolta com lágrimas benfazejas, suportando a sede, fome e privações, conhecendo a enfermidade e a aflição com aqueles filhos que ela foi levando durante a sua vida. E ao completar os 70 anos, ela se achava liberta desse trio, do ciúme, do egoísmo e da vaidade. Quando ela encontrou a morte, ela se surpreendeu renovada, com as bênçãos divinas, podendo entoar o cântico da vitória no mundo espiritual. E irmão X nos conta que ele nunca tinha visto uma entidade tão bela,
quanto aquela que tinha o nome de Diana. Ela tinha uma luz tão grande que fazia com que ela pudesse transformar os espíritos ainda mais necessitados, ainda mais sombrios. Ela ia e ajudava nas regiões mais difíceis do mundo espiritual, conseguindo transformar aqueles espíritos com a sua luz, com a sua bondade, de tanta beleza que ela emanava, de tanta luz que ela tinha justamente conseguido com a sua vida de sacrifício na terra. Então nós não nos devemos aprisionar, deixar aprisionar pelo ciúme, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo que se consideram as felicidades terrenas, esse gozo que nós sabemos são tão rápidos, se esvaem de forma tão rápida, ainda aqui na terra. E principalmente pensando na vida como espírito que somos. Devemos lembrar do verdadeiro tesouro, aquele tesouro que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, que a ferrugem não consome. Cultivemos o amor e a justiça, a compreensão e a bondade no campo do espírito. Isso quem nos diz é Emmanuel e André Luiz no livro Estude Viva. A meditação elevada, o culto à prece, a leitura superior e a conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo, para que o nosso regozijo de agora seja também o regozijo depois. Para que nós possamos ter a felicidade do bem praticado, a felicidade da consciência tranquila, a felicidade da calma, que sobrepõe toda a tempestade, todas as dificuldades. Para encerrarmos, uma lição de Casimiro Cunha, uma poesia chamada Regra de Paz, que ele nos diz assim: se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem, auxilia a quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de Anão, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida, em suma. O tempo, igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa e pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades? Aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude e alcança, seja caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Que nós possamos seguir essas lições que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos, essa regra de paz que Casimiro Cunha veio nos lembrar, que possamos chegar à felicidade tão almejada através da consciência tranquila, na bênção do amor de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.